Por que que conhecer a Deus é o maior propósito da vida de todo e qualquer ser humano? Ou pelo menos deveria ser esse o maior propósito da vida. Neste vídeo de hoje estarei trazendo para você a importância de nós buscarmos ter o Senhor, Deus, como nosso maior propósito de vida. Assim como já dizia Jeremias no capítulo 9, versículo 23 e o versículo 24, que diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, mas o que se gloria, gloria-se nisto, em conhecer e saber que eu sou o Senhor. O nosso maior propósito de vida deveria ser buscar a Deus. Por quê? Todo homem que vive sem Deus, ele tem dentro de si um grande vazio. O vazio da vida sem Deus é muito grande para aqueles que buscam preencher esse vazio com outras coisas sem sentido. Muitas pessoas vivem assim, procurando encher este vazio. Todos nós buscamos um sentido na vida, um propósito, uma realização. Isso é um fato. Mas fora de Deus, tudo é passageiro. Tudo é limitado, tudo é vazio. Por exemplo, muitas pessoas buscam dinheiro, buscam fama, conhecimento, conquista, mas dentro destas coisas, elas não conseguem preencher o vazio que tem dentro delas, porque o maior propósito você só conhece quando você conhece Deus, o Eterno, e aí a sua experiência muda. Blaise Pascal, ele dizia assim, olha, no coração do homem há um vazio do tamanho de Deus. Nós fomos criados para conhecer e andar com Deus. O propósito da criação do homem, ela se identifica ou ela se completa quando entendemos que nós fomos criados para conhecer e andar com Deus. A Bíblia vai dizer que Deus ele cria o jardim do Éden e no jardim do Éden ele coloca lá Adão, juntamente coloca também Eva. E o Senhor, ele tinha um relacionamento até o pecado. Então, desde a criação, o propósito de Deus era relacionamento. O homem foi feito à sua imagem e semelhança e colocado no jardim do Éden. Agora, essa ligação entre o homem é muito importante nós entendermos a questão da comunhão. Comunhão com Deus, ela é possível a partir do momento que o homem ele é arrependido dos seus pecados. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz, façamos o homem à nossa imagem. Nós fomos feitos para relacionamento com Deus, a imagem de Deus. Gênesis 3, versículo 10 vai dizer, olha, ouvi a tua voz no jardim, tive medo. Aqui foi a quebra do relacionamento. Deus ele passava todos os dias pela viração da tarde gerando relacionamento. Olha só, Deus passava todos os dias na viração da tarde buscando relacionamento com o homem. A partir do momento que veio o pecado, o homem que passa a ter que buscar a Deus. Nós precisamos buscar ao Senhor a todo momento, a todo instante. Precisamos estar a clamar ao Senhor, a pedir ao Senhor um direcionamento. Adão conhecia e ouvia, andava com Deus livremente. Mas quando veio o pecado, essa relação ela foi partida. Então, o propósito de vida de todo ser humano é conhecer a Deus e o que dá a vida eterna. Precisamos buscar isso. A vida eterna não é apenas viver para sempre, mas é viver com Deus, conhecendo-o profundamente. Entende isso? Ah, pastor, eu quero a vida eterna para viver para sempre. Não, você vai ter a vida eterna para viver com Deus e conhecê-lo eternamente, profundamente. Em João, capítulo 17, versículo 3, a palavra do Senhor vai dizer assim, olha, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Agora, a ignorância de muitas pessoas é buscar lá, uma desculpa para o seu desprendimento, ou seja, em não buscar a Deus de coração, não buscar a Deus com todo conhecimento, porque a ignorância de Deus, quando você não busca conhecê-lo, você se torna um ignorante espiritual, isso faz com que você caia. O pecado da humanidade sempre esteve ligado com o abandono do conhecimento de Deus. Então, quando você não conhece, quando você não tem interesse em conhecer, em buscar, em se aproximar de Deus, é onde não há conhecimento, há destruição. A base da destruição do homem, a queda original veio por falta do conhecimento daquilo que Deus havia falado de verdade. E Oséias, capítulo 4, versículo 6, traz um grande alerta quanto a isso. A Bíblia vai dizer assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Ainda hoje falta conhecimento para muitas pessoas, falta conhecimento dentro das Sagradas Escrituras, falta vontade de buscar esse conhecimento nas pessoas. Agora, quando você conhece a Deus, o conhecimento que você tem de Deus, ele traz transformação de vida. Pastor, eu estou 10 anos da igreja e nada mudou na minha vida. É porque você não está conhecendo a Deus.
Porque aquele que conhece tem transformação. Aquele que conhece a Deus encontra a transformação em Deus. Não é um conhecimento teórico, é um conhecimento de experiência real e diária. Conhecer a Deus faz com que você venha amar mais. João, primeiro livro de João, capítulo 4, versículo 8, faz com que você peca menos. 1 João, capítulo 3, versículo 6, faz com que você se torne mais sábio. Provérbios, capítulo 9, versículo 10, faz com que você busque, né, e tenha paz. Isaías, capítulo 26, versículo 3, e faz com que você tenha um propósito eterno. Romanos, capítulo 8, 28, ou seja, quando você tem essa experiência diária de conhecer a Deus, de buscar a Deus. Daniel, capítulo 11, versículo 3, a palavra do Senhor vai dizer assim: olha, o meu povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Então, o povo que conhece o seu Deus, ele se torna forte. Você conhece o Deus que você serve, meu irmão? Até que ponto você conhece a Deus? Você já se fez essa pergunta? O quanto você conhece a Deus? O quanto você entende a respeito de Deus? Essa é uma pergunta necessária para você. Essa é uma pergunta que você deveria estar se fazendo. Essa seria uma das coisas importantes de você estar se fazendo. Nesse pequeno estudo de hoje, eu quero trazer a você a reflexão da importância que você tem de ter o Deus, ou o propósito da sua vida, conhecer mais a Deus. Coloque como propósito na tua vida de conhecer mais a respeito de Deus, mais a respeito de Jesus, conhecer mais a respeito da Bíblia Sagrada, daquilo que Ele colocou ali como revelação para as nossas vidas. Se desprenda, meu irmão, de tudo aquilo que te afasta de Deus. Aproxima-te de pessoas que te aproximam de Deus, pessoas que estão ali a ajudar a estar se aproximando de Deus, porque esta palavra que eu trago para você é muito forte no sentido de que quando nós entendemos, nós temos de verdade um desprendimento de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Mas o povo que conhece o seu Deus se torna um povo forte, entende? Se torna um povo forte. Então, o conhecimento de Deus não tem fim, porque Deus é eterno. E na sua eternidade nos traz aqui um relacionamento de crescimento. Você começa devagarinho e você vai subindo, né, no teu crescimento, no seu desenvolvimento, no seu conhecimento. No primeiro ano, você está ali no conhecimento, né, devagarinho. No segundo, você vai subindo, você vai crescendo, até se tornar ali, né, um conhecedor, porém, um conhecedor que prossegue em conhecer, não tem fim. Quanto mais você busca, mais você vai encontrar. Quanto mais você quer, mais você vai ter. Deus, ele não tem um fundo. O Senhor, ele é profundo. Eu tenho uma expressão que eu sempre costumo dizer, aleluia, o poço, ele é fundo, sabe? Ele é fundo e a água é boa. Oséias, capítulo 6, versículo 3, a palavra do Senhor vai dizer assim: conheçamos, e não para por aí, porque tem uma vírgula, e prossigamos em conhecer o Senhor. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, somos transformados de glória em glória, de glória em glória. Quanto mais eu busco, mais eu recebo. Quanto mais eu me entrego, mais eu me aprofundo. Quanto mais próximo, mais eu tenho de Deus. De glória em glória. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como buscar esse propósito na prática, né? Pastor, eu entendi até aqui. Agora, como que eu faço para ter isso na prática, na vivência? Primeiro ponto, aqueles que querem buscar esse propósito na prática, na verdade, ele precisa de uma coisa que é fundamental: arrepender-se de viver sem Deus no centro. Ou seja, arrepender-se de viver uma vida de pecado, onde Deus não é a prioridade. Deus, ele tem que passar a ser a sua prioridade. Deus tem que estar no centro da tua vida, do teu querer, das tuas vontades. Deus, ele tem que estar dentro, como prioridade do teu coração. Então, a primeira coisa, arrependa-se de viver sem Deus e coloque Ele no centro, como a sua prioridade. Essa é a primeira coisa para quem quer ter uma vida de propósito na prática. A segunda coisa, e esta primeira já não é tão fácil, tá, irmãos? Porque muitas pessoas têm dificuldade de tirar o seu eu, a sua vontade, o seu querer, para botar o eu e o querer e a vontade de Deus. Então, essa primeira já não é tão fácil. Segundo, leia a Bíblia com sede de conhecer o autor. Ler a Bíblia, irmãos, é uma coisa. Uma vez, eu coloquei o propósito no coração: eu vou ler a Bíblia. E comecei a ler. Eu lia 50, 60 capítulos num dia. Eu dividia o dia e ali eu fazia aquelas leituras e era ler. Mas ali eu não estudava. Ali eu não parava para meditar no que eu estava lendo. Eu só lia, como se estivesse lendo um livro qualquer. Eu fiz essa experiência. Mas teve um outro ponto em que eu parei e comecei a ler e buscando conhecer o que está escrito ali.
porque eu vi a importância nisso também. Então, é isso. Não é ler por ler, igual você vai ler um jornal, uma revista, um artigo, um blog, não. Você vai ler a Bíblia com sede, com vontade de conhecer o autor. É desta maneira, é colocar-se a conhecer Deus. Deus, eu vou estar lendo, mas eu preciso que o Senhor revele para mim a tua vontade e o teu querer. Terceiro, ore com profundidade. Ah, mas como que é orar com profundidade, pastor? Orar com profundidade é uma oração onde você gera relacionamento. É diferente da oração que você se torna um pedinte. Não é orar simplesmente para pedir, é orar para gerar relacionamento. É uma oração onde você vai estar buscando com o Senhor, né, estar próximo dele, e não apenas pedir a Deus. Ezequias, quando ele faz a sua oração, uma das coisas que ele fala com Deus é: Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe quem eu sou. Né? E ele termina a oração dele sem pedir. Ele poderia ter pedido para Deus: Deus, eu quero ficar curado, eu não quero ficar doente. Não, ele buscou a Deus o relacionamento que ele tinha com Deus. Às vezes nós estamos tão preocupados em pedir as coisas que nos esquecemos de gerar relacionamento. Então nós não precisamos apenas pedir, porque o que nós precisamos, Deus sabe. E muitas vezes nós não recebemos porque nós não estamos orando com profundidade, estamos superficial. Tipo, eu pedi e pronto, acabou ali a minha oração, porque eu já pedi o que eu queria. Mas, na verdade, nós precisamos gerar relacionamento com Deus. É necessário gerar relacionamento com Deus. O quarto ponto essencial para aqueles que buscam uma vida de propósito na prática: ande com pessoas que também desejam conhecer Deus. Isso é fundamental, meu irmão. Você andar com pessoas que desejam gerar relacionamento com Deus, pessoas que também querem estar próximas de Deus. Não são pessoas simplesmente que querem levar a vida de qualquer maneira, mas são pessoas que querem estar próxima de Deus. Você precisa estar perto dessas pessoas, porque elas vão estar no mesmo propósito, no mesmo pensamento, na mesma unidade, juntamente com você, querendo também buscar a presença de Deus. Isso é fundamental. E o último ponto aqui é essencial, o último ponto na prática da vida de um cristão, no propósito diário, é obedecer o que Deus te mostra. Sim, obedecer aquilo que Ele te revela. Porque em muitas coisas, muitas vezes, nós ouvimos a voz de Deus, mas não é de acordo com o nosso querer e a nossa vontade. E será que nós estaremos dispostos a obedecê-lo? Então, obedeça a Deus, porque aquilo que Ele te mostra é o que Ele vai estar te revelando para trazer transformação, seja na tua vida ou na vida de um próximo. Então, o maior chamado da vida do ser humano é esse. Né? Deus criou o homem para conhecê-lo, para estar perto. O propósito da sua existência tem que ser estar mais perto de Deus, fazer as coisas para Deus. Se esse não for o propósito da tua vida, você está perdendo tempo aqui nesta terra. Você pode servir a Deus com as suas riquezas, com a sua saúde, com a sua vida, com a sua família, com a tua casa, com tudo que você tem. Né? É você colocar-se à disposição de Deus para estar fazendo a vontade dEle. Ele quer que você o conheça de verdade. E isso transforma tudo. Tiago, ele já falava a respeito disso. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Olha, aproximai-vos de Deus, e Ele aproximará de vós. O desafio espiritual que eu tenho para você aqui hoje é o seguinte: hoje, ore ao Senhor. Diga para Deus: Senhor, eu não quero conhecê-lo apenas superficial, mas eu quero conhecer o Senhor com profundidade. Faça isso como a tua base de vida. Peça para Deus, né? Porque é importante você conhecer a Deus com profundidade. Fique com esta palavra aqui hoje, que Deus possa te abençoar poderosamente, a graça do Senhor possa ser manifesta sobre a tua vida e que você possa conhecer a Deus e que esse possa ser o seu propósito de vida, de conhecer ao Senhor com profundidade. Que esta palavra de hoje seja uma palavra transformadora. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, e qualquer coisa que possa, acrescentar, deixe nos comentários também, porque Deus ele nos deu um propósito de vida, e o maior propósito de vida é conhecê-lo. Conheça a Deus e você vai ser feliz. Fique com Deus, até o nosso próximo vídeo, que o Senhor te abençoe.